Hoje eu vou trazer um pouquinho aqui uma discussão sobre alimentação, tá? Alimentos tóxicos que podem prejudicar, né, o seu amigão e podem deixar o homem broxa, né? E é claro, gente, que eu quero que vocês entendam a alimentação como uma coisa mais ampla, né? Eu vou falar aqui também um pouquinho, a gente sabe que é você ter ali uma maior constituição desses alimentos na sua dieta, né? Não existe um alimento que tem efeito de remédio, tá? Alguns são bem bons, composição adequada da nossa alimentação. E também, antes até de falar dos alimentos que fazem mal, eu quero que vocês entendam, gente, que a dieta, a alimentação é um dos grandes pilares do fator 1, que é o corpo ativo, que é exatamente a metodologia dos 3 fatores que eu trago lá no meu desafio Marketing de Prazer. O que é que você acha que é o seu maior problema na alimentação? O que é que você já tentou mudar? O que é que você já conseguiu? O que é que você não conseguiu? E quais são as suas dificuldades? Porque, gente, aqui é muito importante a questão de conceito de alimentação saudável, né? Hoje em dia, eu digo que para você comer melhor, às vezes é mais uma questão de priorização. Porque a gente está na correria, a gente às vezes não tem tempo de preparar os nossos alimentos, de escolher os alimentos e ter um tempo maior para fazer a refeição, né? Então, quando a gente fala em melhorar a alimentação, muitas vezes é uma questão de tempo, né? Então, você às vezes não tem tempo, você chega em casa, quer logo pedir aquele fast food, quer pedir o iFood para chegar aquela comida mais rápida, às vezes mais gostosa e sem menor esforço da sua parte. E quando a gente fala em uma alimentação mais saudável, às vezes o que você precisa é gastar tempo para ir no supermercado, escolher os alimentos, é gastar tempo para você cozinhar ou ajudar alguém da sua família a cozinhar, preparar para você. Então, muitas vezes, entendo, né? Muito mais uma questão de consciência do que escolher os alimentos em si. Então, hoje, já existem muitas evidências, gente, que as melhores dietas são aquelas que são baseadas em elementos integrais, alimentos naturais, né? Aquela questão de você descascar mais e desempacotar menos, né? E isso requer da sua parte, né? Muitas vezes não é muito esforço, né? É só mais uma conscientização. Então, queria que vocês comentassem aqui, né, se vocês já estão com esse modo, né, ligado de priorizar a alimentação, né? A alimentação é tudo na nossa vida, gente. Se você não tem os alimentos fundamentais para o seu funcionamento, você vai ter uma performance na vida e na cama bem pior. Quais elementos da dieta vocês devem afastar? Já trouxe isso algumas vezes aqui, mas é sempre bom a gente repetir, tá? Então, primeiro alimento tóxico, digamos assim, é o açúcar, meus amigos. O açúcar, e quando eu falo açúcar, não é só o açúcar adicional, são os alimentos muito doces, né, que tem aquele açúcar processado na sua composição. Então, o açúcar, gente, ele é um carboidrato puro. Ele muitas vezes está associado ao comportamento de comer em demasia, né? Porque ele é um dos alimentos que traz aquela dopamina barata, aquele prazer imediato que até ajuda vocês a se acalmarem, a controlar a ansiedade. Mas saibam que é tudo uma questão também de comportamento. Às vezes você está comendo doce, não é nem pelo doce, né? Você está comendo ali o sentimento de ansiedade, que você quer sentir uma realização, né? Uma atenuação do seu estresse, para se acalmar, para se sentir melhor. Então, às vezes, tem que fazer a pergunta, né? Por que eu estou precisando me sentir melhor, né? Por que eu estou precisando comer isso aí? Então, você tem que fazer uma mudança de mindset. Mas o açúcar, ele é ruim porque ele faz picos, né, de glicose, tem uma absorção rápida desse açúcar. Então, ele aumenta a sua glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Isso vai carregar um aumento de insulina. E esse aumento de insulina, ele vai gerando esse processo de resistência insulínica, né? O seu corpo é exposto a muita insulina e aí, de certa forma, ele tem uma resistência à insulina, vai precisar de cada vez mais insulina, né? Vai forçar o seu pâncreas e pode, eventualmente, favorecer o desenvolvimento de diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu até lancei aqui o desafio, né? Não o desafio, né? A proposta para vocês, acho que faz umas 2 semanas, para vocês se acostumarem a não adicionar açúcar em nenhum alimento. É claro que você pode comer de forma balanceada o doce, mas quanto menos você consumir açúcar, melhor. Eu até falei aqui o desafio, ó, se acostume a tomar um cafezinho sem o açúcar, já é uma grande vantagem. Não apenas pela questão calórica, mas pela questão comportamental. Você condicionar o seu corpo a alimentos mais amargos, que é um tipo de paladar também que é muito
prazeroso, se adequado, né? E às vezes você também está ajudando você a diminuir o consumo calórico, né? Tem vários homens aqui que já comentaram aqui outros dias nas lives, né? Pô, doutor, beleza, já tô 2 semanas, tanto tempo sem um açúcar no cafezinho. Já é uma questão muito boa, que uma vez que você consegue tirar o açúcar do seu café, você se sente mais capacitado para tirar o açúcar também dos sucos. Daqui a pouco você já não está mais nem com tanto apreço pelo doce, né? Por exemplo, o ovo de codorna, né? Ele tem uma série de substâncias que são nutritivas, tá? Porque tem gordura boa que ajuda na produção de testosterona, tem proteína. Mas essa questão de ser afrodisíaco está mais relacionado à questão de confiança. É o chamado efeito placebo, gente. Se você consome ali algum alimento, alguma substância que você acredita que aquilo vai te ajudar, aquilo realmente te ajuda. Em medicina sexual, em saúde mental, boa parte das abordagens, elas envolvem ali o efeito placebo. Então, se você acredita que aquilo vai te ajudar, aquilo realmente ajuda. Na vida real, isso é bom, né? O efeito placebo, qualquer coisa que você use para te ajudar é bom, mas nos estudos científicos é mais difícil você provar, né? Se você disser que estou te dando aqui uma substância que você vai melhorar e você bota só farinha e o cara acreditar que vai melhorar, ele também vai melhorar. Porque é o que eu digo, questão de confiança, gente. O efeito placebo, ele trabalha na confiança, e a confiança é tudo na vida de um homem que quer mandar bem na hora H. Então, tem estudos que mostram que qualquer substância que você der para o sujeito e disser assim, meu amigo, você vai melhorar com isso, cerca de 40% dos homens, só pelo efeito de acreditar naquele benefício ali, já vão ter alguma melhora, certo? Beleza, então falei bastante sobre o açúcar, vou falar sobre outro que você deve evitar, que são os alimentos processados, tá, gente? Os alimentos industrializados, enlatados, eles têm muitos conservantes, então eles também já têm uma série de evidências que fazem mal para a sua saúde. Muitos têm alguns tipos de componentes conservantes que são nitrogenados, inclusive aumenta a chance de alguns tipos de câncer do trato gastrointestinal, então isso aí você deve minimizar, né? Deve consumir o mínimo possível. Mas também naquela pegada que eu falei de tempo. Eu sei que a maior parte das pessoas que consomem esses alimentos são porque, às vezes, não tem tempo, né? E eu entendo que a nossa vida está muito corrida. Mas nosso tempo, gente, é uma questão de prioridade. Então, não tem nada mais importante na sua vida. Tem poucas coisas mais importantes na sua vida do que a sua alimentação. Então, gaste o tempo, mesmo que você vai deixar de fazer alguma coisa, vai produzir menos, vai ter menos tempo para fazer outras coisas, mas tente trazer, né, a seleção das suas refeições, da sua dieta, com mais carinho, mais atenção. Não coma qualquer coisa. Programe o seu dia de antecedência que você consegue se livrar dos processados, tá? Sobre a beterraba, gente, que é um alimento bom do ponto de vista de saúde do homem, porque é rico em nitratos. E nitrato, gente, é um dos precursores do óxido nítrico. Então, ele vai ajudar o seu corpo, né, a ter uma produção natural. É um alimento que tem uma série de outras também vitaminas. Mas só eu não quero que vocês caiam na besteira de achar que um alimento vai resolver tudo. Então, se você come açúcar, você come muito processado, aí você come uma beterraba por dia e você acha que está protegido, tá? Como também a melancia tem muita citrulina, tá? Então, os nitratos, citrulina são precursores, às vezes, do óxido nítrico também. Então, às vezes, você acha que porque você tem uma atitude, você está liberado para fazer o que você quiser no resto do dia. Não é bem assim, tá, gente? Inclusive até a parte da atividade física, né? Então, hoje, a atividade física ela é fundamental, só que mais importante do que a atividade física é o movimento, é você passar o dia se movimentando, sair do sedentarismo. Então, às vezes, o sujeito ele tem uma atividade física programada, ele vai para a academia ali 30, 40 minutos, mas ele passa o dia em home office, né? Então, ele acorda de manhã, dá uma caminhada na praça, 40 minutos, só que ele passa depois o dia sentado, de manhã vai lá, faz sua programação lá, vamos dizer que ele trabalha com inteligência artificial ou com alguma coisa digital. Aí ele almoça, depois senta no sofá, assiste uma televisão, aí depois volta a tarde inteira pro computador, aí à noite ele vai para o Netflix e depois vai dormir. Então, veja, apesar dele dizer, não, eu não sou sedentário, eu faço atividade física, muitas vezes, por ter um comportamento sedentário ao longo do dia inteiro, aquela atividade física ele não é suficiente para ele ter todos os benefícios do movimento. Falar o último alimento que eu queria trazer para vocês que vocês devem reduzir, porque eles podem piorar a sua potência de uma maneira geral, são as frituras, meus amigos.
E o excesso de gordura, gente, vai se depositar nos seus vasos sanguíneos. Aumenta a chance de você desenvolver problemas de colesterol, acúmulo de gordura nos vasos, e esse acúmulo de gordura vai degenerando os vasos, vai diminuindo o fluxo de sangue para o seu amigão. Eu sempre digo que o amigão funciona como um grande vaso sanguíneo. Então, o sujeito que tem disfunção erétil, muitas vezes ele tem uma piora de fluxo de sangue para o coração, para os membros inferiores, para vários órgãos e sistemas. Diminuir, zerar o consumo de frutura, se for possível, e limitar, né, obviamente com cautela, mas você consumir uma quantidade adequada, não exagerada também de gordura boa, é importante. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.